Olá, turma, seja bem-vinda de volta ao nosso curso de Direito Processual Previdenciário. E nessa aula de hoje, nós vamos estudar a competência do Poder Judiciário para processar e julgar as ações previdenciárias, ou seja, nós vamos identificar qual é o órgão do Poder Judiciário tecnicamente habilitado para poder compor os conflitos que envolvam direitos previdenciários. E quando a gente pensa em competência para processar e julgar, na prática, significa o quê? Significa identificar onde eu vou protocolar a minha ação, que contém ali uma demanda de direito previdenciário. Será que eu vou protocolar, na Justiça Federal Comum? Será que eu vou protocolar no Juizado Especial Federal? Ou até mesmo na Justiça Comum? Porque, como a gente vai ver nessa aula, existem situações em que, mesmo postulando direito previdenciário, a gente não vai para a Justiça Federal, a gente vai protocolar na Justiça Comum. Então, para isso, para a gente começar, a gente pode dividir esse estudo em algumas partes. Então, vamos dividir em 3 partes. Primeiro, benefícios previdenciários comuns. Segundo, benefícios acidentários, ou seja, ações que envolvem benefícios previdenciários, mas que são decorrentes de acidente de trabalho. E terceiro, o BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que apesar de ser um benefício assistencial, ele é concedido e mantido pela Autarquia Federal e INSS. Por isso, e é um benefício que representa uma alta demanda na advocacia previdenciária. Por isso que, apesar de não ser um benefício previdenciário, a gente também vai tratar desse benefício assistencial nessa aula de processo judicial previdenciário. Então, vamos para a primeira parte, os benefícios previdenciários comuns. E quando eu falo de benefícios previdenciários comuns, eu estou me referindo àqueles benefícios que não são decorrentes de acidentes de trabalho. Então, pode ser aposentadoria, uma aposentadoria programada, aposentadoria por incapacidade permanente, um auxílio, incapacidade temporária, uma pensão por morte, um auxílio reclusão, ou seja, todos os benefícios previdenciários, mas que não tem ali como uma causa originária um acidente de trabalho. Então, para os benefícios previdenciários comuns, via de regra, a competência é da Justiça Federal, tá? Então, eu vou protocolar a minha demanda na Justiça Federal. Por quê? Porque compete à Justiça Federal processar causas em que a União, entidades autárquicas, como é o caso do INSS, ou empresas públicas federal, sejam partes, seja como autora, seja como ré, como assistente, como oponente. Então, essas causas que envolvem essas pessoas, elas vão ser processadas na Justiça Federal. Porém, existem algumas exceções que estão lá no artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Causas que envolvam falência, acidente de trabalho, como eu já falei para vocês, ou causas que estão sujeitas à Justiça Eleitoral ou Justiça do Trabalho, aí estão fora dessa regra geral. Mas, como regra geral, como eu falei para vocês, quando a gente tiver um benefício previdenciário comum, a competência vai ser da Justiça Federal, já que a gente vai demandar contra o INSS, que é uma autarquia pública federal. Logo, pelo INSS, ter essa condição, a gente vai protocolar as nossas ações junto à Justiça Federal. Mas aí surgem algumas indagações, e aí, para a gente poder responder aqui de forma didática, eu vou apresentar em tópicos de perguntas. Primeira indagação: e quando a comarca do domicílio do segurado não tem vara federal e você precisa demandar um benefício previdenciário? O que é que você vai fazer? Tá? Porque existem municípios que a gente não tem vara federal. Então, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição Federal, nós temos o seguinte, que a lei poderá autorizar que causas da Justiça de competência da Justiça Federal sejam processadas e julgadas na Justiça Estadual, sempre que a gente não tiver no domicílio do segurado essa sede de vara federal. Segunda pergunta:
E se a ação se tratar de um reconhecimento de união estável para fins de receber uma pensão por morte, por exemplo, ou seja, você tem ali, você quer, objetiva pedir um benefício previdenciário, que é a pensão por morte, mas você tem uma questão a ser superada, que é do direito de família, que seria comprovar a existência de uma união estável. Primeiro ponto, é importante a gente esclarecer que essa comprovação da existência de união estável, vocês podem fazer diretamente na via administrativa. Ou seja, quando vocês forem pedir a pensão por morte, né, protocolar o pedido administrativo de pensão por morte, você já pode juntar as provas para comprovar a união estável. Ou seja, não é necessário primeiro entrar com a ação de reconhecimento de união estável para só depois da entrada no processo administrativo de pensão por morte. Mas nós estamos falando de processo judicial previdenciário. E aí, se for um processo judicial previdenciário que eu não tive o reconhecimento da união estável na sede administrativa, o que é que eu preciso fazer? O entendimento majoritário do STF e dos tribunais regionais federais é de que a vara competente é a vara federal, é a Justiça Federal. Por quê? Você está pedindo ali uma ação que contém um pedido de um benefício previdenciário de pensão por morte. Então, o reconhecimento da união estável é uma questão incidental. Então, você vai pedir a pensão por morte e, incidentalmente, nesse processo, comprovar a existência de união estável. Terceira pergunta. E como saber se a minha causa é da Justiça Federal Comum ou se a minha causa é do Juizado Especial Federal? Por quê? A gente tem a Justiça Federal, mas dentro da Justiça Federal eu posso distribuir o meu processo na Justiça Federal Comum ou no Juizado Especial Federal. E via de regra, essa competência vai ser definida através do valor da causa. Então, toda vez que a causa tiver valor de até 60 salários mínimos, você vai dar entrada no Juizado Especial Federal. Quando a causa é acima de 60 salários mínimos, a gente vai para a Justiça Federal Comum. Importante também destacar que, muitas vezes, a gente tem o valor da causa superior a 60 salários mínimos, mas a parte é dada a opção de abrir mão, tá certo? De renunciar àquele valor que ultrapassa os 60 salários mínimos. Então, você pode ter ali uma causa que o somatório, né, das prestações vencidas e das prestações vicendas, que são as 12, né, prestações para frente, você pode ter ali uma causa que seja superior a 60 salários mínimos. Mas se a parte renunciar esse valor que excede, você pode protocolar sua ação junto ao Juizado Especial Federal. Mas por que a parte faria isso? Porque o Juizado Especial Federal, em tese, ele foi criado para processar as causas de forma mais rápida, né? Ele deve se orientar por princípios e critérios da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade. Então, é por isso que muitas vezes o advogado utiliza como estratégia processual protocolar o pedido na Justiça Especial, no Juizado Especial Federal, renunciando o valor que excede. Mas cada situação é diferente e a gente precisa analisar cada caso, né? E aí, a partir disso, definir a estratégia processual para aquele processo. Mas não é só o valor da causa que vai definir o foro competente, tá? A gente precisa saber que não são processadas no Juizado Especial Federal causas de mandado de segurança. Então, por exemplo, você vai entrar com mandado de segurança contra a autoridade coatora do INSS. Então, vai para a Justiça Federal Comum. Também outras situações como execuções fiscais e os benefícios acidentários, que eu disse a vocês que a gente vai processar na Justiça Comum, todos os benefícios que são decorrentes de acidente de trabalho. E a última pergunta, preciso requerer o benefício primeiro no INSS para depois entrar com processo judicial? Ou seja, é necessário o prévio requerimento administrativo? A gente também já viu em alguma aula aqui do nosso curso que o tema 350 do STF exige esse prévio requerimento administrativo, sob pena
de não se caracterizar o interesse de agir porque a gente não teve uma pretensão resistida por parte do INSS. Existe exceção que o próprio tema 350 do STF traz, que é naquelas causas em que o entendimento da administração for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado, ele poderia protocolar judicialmente sem esse prévio requerimento administrativo. Agora, não vamos confundir a necessidade do prévio requerimento administrativo com a necessidade de exaurir a instância administrativa. Então, eu preciso fazer o requerimento administrativo quando eu não tenho uma posição, estou dentro dessa exceção que eu falei para vocês, né, das causas em que existe um entendimento do INSS de forma notória e reiteradamente contrária à do meu cliente, mas eu não preciso esgotar todos os recursos administrativos. Ou seja, quando eu tenho ali um indeferimento do INSS, eu posso buscar a via judicial ou eu posso seguir ainda com os recursos administrativos. Esse tema 350 do STF, justamente, o que eu trago para vocês é não confundir essa necessidade do prévio requerimento administrativo com a necessidade de exaurir todas as instâncias administrativas. Então, recebeu o indeferimento do INSS ou até mesmo uma decisão que não necessariamente indeferiu o seu pleito, mas não concedeu da forma que você solicitou, é possível sim já ir para o Poder Judiciário. Segunda parte, benefícios acidentários. A gente viu os benefícios previdenciários comuns e agora a gente vai ver a competência para processar os benefícios de natureza acidentária. Quando eu falo de benefício de natureza acidentária, eu estou me referindo a acidentes de trabalho ou doenças profissionais que se equiparam ao acidente de trabalho. Então, o inciso 1º do artigo 109 da Constituição atribui, deixa claro que os juízes federais não têm competência para processar e julgar causas relativas a acidente de trabalho. Então, toda vez que eu tiver uma ação, por exemplo, eu vou pedir um auxílio em incapacidade temporária, mas que tem como fato gerador um acidente de trabalho ou uma doença que se equipara a acidente de trabalho, eu sei que eu vou ter que protocolar a minha ação na justiça comum. Inclusive, se houver recurso, também na justiça comum. Nesse sentido, nós temos a súmula 501 do STF, a súmula 235 do STF e a súmula 15 do STJ, todas nesse sentido. E terceira divisão, que nós fizemos aqui essa divisão, está o BPC-LOAS. Como eu falei para vocês no início da aula, apesar do BPC-LOAS ser um benefício assistencial que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, ele é um benefício que é concedido e administrado pelo INSS, que é uma autarquia federal. Portanto, passa a ser também da Justiça Federal a competência para julgar e processar esses benefícios de BPC-LOAS. E aí, para definir se é juizado ou se é Justiça Federal comum, vocês vão observar aquela questão do valor da causa. Com relação ao valor da causa, sempre considerar o acumulado, desde a data de entrada do requerimento até a data que você está realizando o cálculo do valor da causa, e as prestações vicendas, que são as 12 prestações posteriores àquela data que você está fazendo o cálculo do valor da causa.